Eu costumo dizer, os irmãos que estão mais acostumados, que o Espírito Santo é quem dirige o culto aqui. E antes do culto começar, o Senhor confirmou a palavra que Ele tinha colocado no meu coração. Então não é coisa da cabeça do presbítero, né? A diaconisa Fabiana, no momento que ela foi orar, o presbítero Leonardo pediu que ela orasse aqui na hora que elas iam fazer o estudo, participar do estudo. Ela usou um trecho do versículo que é a base da mensagem, Salmo 118, versículo 24. Amém? Eu nem sei se ela lembra disso, mas ela usou um trecho desse versículo na oração dela. Salmo 118, versículo 24. Eu vou ler para ganharmos tempos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Repetindo, irmãos, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é santa, que é pura e que é verdadeira. Que o Senhor possa nessa noite, mais uma vez, assim como tu tens feito ao longo de todos os outros cultos que nós participamos, venha falar aos nossos corações, não o que desejamos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. Seja conosco, é o que nós pedimos ao Senhor, agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos os dias são criados pelo Senhor. E isso é um fato inegável, principalmente para nós que somos crentes, que somos servos do Senhor, que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e que morreu no nosso lugar naquela cruz. Todos os dias são criados pelo Senhor, e há dias bons e também há dias maus. Por isso eu perguntei aqui antes de começar a mensagem, como foi o seu dia hoje? Porque existem dias bons e existem dias maus. Os dias bons, eles ficam gravados na nossa memória, na nossa mente. Quem dentre nós aqui que é pai ou mãe e não se lembra do dia do nascimento do seu filho ou da sua filha? Aquela alegria, aquela coisa que a gente não consegue nem explicar direito de tamanha a felicidade que a gente sente. Dia bom. Quem não se lembra do dia que o filho começou a engatinhar, ou a filha começou a engatinhar, quando começou a falar a primeira palavrinha, quando começou a dar os primeiros passos, quando aprendeu a andar de bicicleta? São dias bons que ficam nas nossas memórias. Quem de nós que somos casados não se lembra do dia do casamento? Nós homens temos um problema com data, Eu, graças a Deus, eu não tenho, eu lembro da data que eu casei, mas eu sei que tem muitos homens que não se lembram da data, Eu digo data do calendário, mas com certeza, mesmo que não lembre da data, não se esquece daquele momento, porque é algo que marcou a vida da pessoa. Era um dia bom. E quem não se lembra do dia em que entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Do mesmo modo que você pode não lembrar a data, mas com certeza você vai se lembrar daquele momento, porque marcou a sua vida de maneira boa, de uma forma boa. Foi um dia bom. Eu não lembro a data, irmãos, que eu entreguei minha vida para o Senhor. Eu lembro que eu era um pivetinho desse tamanhozinho, acho que eu era da idade da Maria, por aí, ou um pouquinho mais velho, lá na Igreja Batista em Vargem Alegre. Eu lembro eu indo no corredorzinho, levantando minha mão, não sei que dia que era. E depois disso eu não frequentei mais igreja um bom tempo. E eu me lembro que eu voltei a entregar minha vida para o Senhor ali na congregação, quando era do outro lado. Eu me lembro, a data, não me pergunte que eu não sei te falar, mas eu me lembro. E com certeza, assim como eu não me lembro a data, alguns dos irmãos podem não se lembrar a data, mas com certeza você vai se lembrar daquele momento. Daquele momento em que os seus olhos saíam lágrimas, e não era de tristeza, porque ao mesmo tempo que a lágrima rolava no seu rosto, o sorriso abria também nos seus lábios. Momentos bons, que ficam gravados nas nossas mentes, na nossa memória. Com certeza, todos nós lembramos dos momentos bons que nós passamos. É verdade ou não é? É verdade? Porém, existem também os dias maus. E a própria Bíblia vai nos falar sobre isso. Lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 34, se não me falha a memória, é o finalzinho do versículo, fala: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Infelizmente, irmãos, os dias maus também existem.
E assim como os dias bons, os dias maus também ficam gravados em nossas memórias, nas nossas mentes. Quem dentre nós não se lembra daquele dia fatídico que perdeu um ente querido? Quem dentre nós não se lembra do sofrimento e da dor causada por aquela perda? Todos nós nos lembramos, porque os dias maus também ficam gravados na nossa mente. Infelizmente, se nós pudéssemos, nós apagaríamos, mas não tem como. Deixa eu dar um outro exemplo. Eu não sei se todos os irmãos já passaram pela essa situação. Eu já passei. De você ficar desempregado e perder a sua renda. Dia mau. Dia terrível. Porque nós vemos as contas chegando e você não vê uma perspectiva, você não vai ter salário, porque você sabe que você não está trabalhando, você não tem renda, você vê a sua despensa esvaziando, e como que fica a sua cabeça? São dias maus, dias ruins, dias que a gente gostaria de esquecer que passamos por eles, mas eles existem. Infelizmente, irmãos, a Light não quer saber se você está desempregado. Se der o dia de pagar a conta, você tem que pagar, porque se depois de um determinado tempo não pagou, ela vem, corta e pronto, acabou. Não quer saber se você está desempregado, não tem renda. Da mesma forma o SEDAI, da mesma forma os boletos que chegam, e da mesma forma a gente for no supermercado, não tiver dinheiro, você não vai comprar nada, porque ele não vai te vender. Já foi-se o tempo que as vendinhas vendiam fiado. Antigamente as pessoas tinham crédito, mas hoje dificilmente a gente vai chegar no mercado, me vê isso que eu te pago. Não tem. Dias maus, eles existem e ficam gravados nas nossas mentes. E nós poderíamos ficar aqui dando vários e vários exemplos de dias maus, dias ruins. E com certeza todos nós em algum momento, irmãos, já passamos por dias maus. Quantos já passaram por dias maus? Deixa eu ver. Todo mundo já passou. E infelizmente, irmãos, eu tenho que dizer que ao longo do resto de vida que nos resta aqui nessa terra, nós ainda passaremos por dias maus. Presbítero, que você está lançando palavra contrária sobre a vida? Não, eu estou dizendo a realidade. Nós vamos passar por dias difíceis ainda. Dias ruins, dias maus virão. E nós temos que estar preparados para eles. Porque assim como nós vencemos os dias maus que ficaram para trás, assim como nós os suportamos e vencemos, nós o venceremos aqueles que estão por vir também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Salmo 30, versículo 5, ele diz assim: pois uma... Deixa eu conhecer, Fabiana, por favor, coloca aquela versão aí, por gentileza, porque a minha versão aqui é um pouquinho diferente. Na minha versão aqui diz assim: pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. A versão que a maioria de nós está acostumada é aquela ali, porque a sua ira dura um só momento, só um momento. No seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a versão que nós estamos mais habituados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas como eu disse, infelizmente os dias maus existem. E cabe a nós, a cada um de nós, entender e principalmente aprender a enfrentá-los. E quando eu digo, irmãos, para enfrentá-los, eu quero dizer que é para não se entregar, é para não desistir. Vamos pensar na vida de Moisés. Se Moisés tivesse desistido nos dias maus, o povo hebreu teria deixado de ser escravo? Não teria. E Josué? Se Josué tivesse desistido nos dias maus que ele enfrentou, o povo teria entrado na terra prometida? Não teria. E o rei Davi? Se ele tivesse desistido de enfrentar Golias, se ele tivesse desistido quando foi perseguido por Saul, ele teria se tornado o grande rei que ele foi? Não. E José? Se ele tivesse desistido quando os irmãos dele o perseguia, quando os irmãos dele lançaram ele no poço, quando os próprios irmãos dele tramaram a morte dele e venderam ele como escravo, quando ele foi transformado em prisioneiro,
Se ele tivesse desistido, ele teria se tornado governador do Egito? Não. Mas o melhor de todos os exemplos, irmãos, é Jesus. E se Jesus tivesse desistido quando ele foi traído? E se Jesus tivesse desistido quando ele foi rejeitado? Porque a palavra do Senhor diz: veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus foi rejeitado. E se ele quisesse desistir, porque ele foi rejeitado? E se Jesus tivesse desistido quando ele foi preso, quando ele foi julgado, foi condenado, quando ele foi açoitado, quando ele foi humilhado, quando ele apanhou, quando cuspiram no rosto dele? E se Jesus tivesse desistido quando ele estava carregando aquela cruz pesada, pelo caminho, com o corpo debilitado, cansado, ferido, machucado? E se Jesus tivesse desistido quando cravaram pregos nos seus pés e nas suas mãos? O que seria das nossas vidas? Nós estaríamos condenados nesse momento. Então, irmãos, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Os dias podem ser maus, mas desistir nunca vai ser uma opção para nós que somos servos e servas do Senhor, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não é o presbítero dizendo, é a palavra do Senhor, e vocês conhecem a palavra. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Já conhece, Fabiana, por gentileza, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Eu vou lendo aqui. 12, versículo 1. Diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Esse versículo aqui, irmãos, geralmente, ele é muito usado quando a gente vai em culto, congresso de jovens, geralmente a gente vê a pessoa que está pregando, ministrando a palavra, usar esse versículo como base da sua mensagem. É muito usado. Eu creio que todos os irmãos que já foram em um culto jovem, num congresso de jovens, já devem ter ouvido alguém pregando com base nesse versículo. Esse versículo é muito usado nessas ocasiões, mas esse versículo, quando eu olho para ele, eu vejo que aqui, mais que simplesmente para jovens, está falando para mim e para cada um dos irmãos também. Esse versículo me mostra que existe uma urgência. Buscar o Senhor não é algo para ficar se postergando, deixando para depois, é para agora, é para já. Existe uma urgência. Olha, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias. Antes que venham os maus dias. O versículo não está falando apenas com jovens, ele fala também para nós. Em particular, ele é direcionado a jovens, mas cabe a nós também. Porque os maus dias vêm para o jovem, mas vêm para a gente também. Vem para todos nós, desde a Maria até o mais velho que está aqui nessa noite. Todos nós passamos por maus dias. E ao ler esse versículo eu entendo que buscar a Deus é algo que precisa ser feito e ser feito com urgência. É para ser feito agora, irmãos, não é para deixar para depois. Já viu quando, eu não sei se algum dos irmãos já falou de Jesus para algum jovem, ou você já ouviu alguém falar e a pessoa fala assim, não, mas eu ainda sou muito novo ainda, sou muito nova, eu tenho que aproveitar mais a vida, e se eu for para a igreja eu vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo, é melhor deixar para mais tarde, quando eu estiver mais maduro, não sei o quê. Aquelas conversas, irmão, mas é para hoje, é para já. Porque se os maus dias chegarem e nós não estivermos firmados em Cristo Jesus, nós sucumbiremos, nós cairemos, nós tombaremos, nós não suportaremos. Essa é a grande verdade. E a verdade seja dita, os maus dias estão aí. Nós já estamos vivendo maus dias. Nós estamos, mais ou menos 1 ano e meio, atravessando por esse período de pandemia, aproximadamente isso, não é? São maus dias, irmãos. Nós estamos vivendo eles. Dias que milhares e milhares de vidas já se perderam. Dias onde milhares, eu diria milhões, não estou falando agora especificamente do nosso país, da nossa nação, milhões de pessoas perderam seus empregos, perderam suas rendas. São dias ruins, porque as pessoas têm que pagar suas contas, já falei isso aqui. As pessoas precisam comer.
E os dias não têm sido fáceis. E não bastasse isso, já tinha aquelas coisas que existiam antes da pandemia existir. Antes da pandemia chegar, já tinha, né, situações horríveis que transformavam um dia bom num dia ruim. E esses dias não deixaram de existir. Essas situações que existiam antes continuam existindo hoje. Os maus dias vêm e eles, né, marcam as nossas vidas. E com certeza, né, estamos passando por esse período, vivendo dias maus. Mas o que nós faremos? Nós vamos desistir? Nós vamos parar? Claro que não. Esse é o momento onde nós devemos mais ainda buscar a presença do Senhor em nossas vidas. É o momento de se agarrar no Senhor como nunca nos agarramos antes, porque do contrário nós não vamos suportar os dias que estão aí. Eu acho interessante o que o apóstolo Paulo fala na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo está falando isso aqui com base em quê, irmão? Em bons dias ou em maus dias? Em maus dias. Ele está falando dos maus dias. Eles existem, nós precisamos estar preparados para quando eles chegarem. E quanto nós estivermos firmes no Senhor, pode vir o vento que vier, a luta que vier, a tribulação que vier, o que for que vier, que nós continuaremos de pé, porque nós estamos firmados em Cristo. Nós estamos firmados em Cristo, e só assim nós suportaremos os maus dias. Nós adoramos ter as memórias boas em nossas mentes, amém? É bom lembrar do nascimento do filho, não é? É bom lembrar do nosso filhinho, né, Isabela? A Maria começando a andar, você segurando a mãozinha dela para não cair, né? É maravilhoso a gente lembrar disso, mas infelizmente existem os maus dias e nós vamos nos lembrar dele também, e que eles sirvam para nos mostrar que nós passamos por ele e que nós somos capazes de passar pelos que estão por vir. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e se eu vier passar um mau dia hoje, eu posso me lembrar que lá atrás eu passei por um mau dia e eu sobrevivi a ele. Glória. Mas não foi com a minha força, foi com a força que vem do Senhor, porque nós não temos força, irmãos, nós somos seres frágeis demais, porque um simples vírus é capaz de nos destruir. Então, é na força do Senhor. É na força do Senhor. Nós precisamos estar firmes em Deus, firmes em Cristo. Não é o momento de oscilarmos, não é o momento de resolvermos parar no meio do caminho, de dar uma pausa, de dar um tempo. Esse é o momento de nos agarrarmos e nos firmarmos ainda mais no Senhor. Ainda mais. Vou pedir a Conhece Fabiana, por gentileza, que bote o versículo base, por gentileza, de Conhece Fabiana. É ele mesmo. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Esse é o dia que fez o Senhor, irmãos. Talvez seu dia tenha sido um dia para ser esquecido, mas o que o Senhor está falando para você nessa noite é: regozijemo-nos e alegremos-nos nele, porque nada é tão ruim que não possa piorar. Eu ouvi isso uma vez, e é uma verdade, nada é tão ruim que não possa piorar. É uma frase pessimista, mas eu prefiro uma otimista. Nada é tão bom que não possa melhorar, e em Cristo tudo pode ficar melhor. Em Cristo o cego pode enxergar, em Cristo o paralítico pode andar, em Cristo o morto pode viver, e nós estamos em Cristo. Amém? Amém. Então que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de cada um dos irmãos, né? E alegre-se no dia que o Senhor tem te concedido. Cada dia, irmãos, para nós é uma vitória. Ainda que pareça derrota, no final do dia nós sobrevivemos e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando ao coração dos irmãos. E lembre-se disso, não é momento de oscilar, de parar, de desistir, de dar pausa. É momento de se firmar no Senhor. Amém? Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. E vamos orar para a gente estar terminando o culto.